Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à trilha de Customer Success e Customer Experience do Case Startup Summit. Eu sou o Edu Tavares e é um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. E hoje, neste painel, a gente vai conversar sobre como estruturar e desenvolver a sua operação de Customer Success. Para isso, temos duas pessoas que entendem muito sobre esse tema, que já trabalharam diretamente com isso, já vem alguns anos atuando na área. Então, gostaria aqui de dar as boas-vindas a Mahara e o Diego. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela participação, pela presença, por estarem aqui conosco no evento. Então, para quem não conhece vocês, vamos lá, né? Vamos se apresentar. E aí, junto da apresentação de vocês, já quero mandar uma pergunta que vocês já engatilham aí, cada um. Para vocês, né? O que é Customer Success e para quem vocês recomendam isso? Bem-vindos. Quem são vocês? Bela Mahara, primeiro as mulheres. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde, bem-vindo ao Case Startup Summit. Meu nome é Mahara, eu sou responsável pela todo o time de Revenue da Octadesk. E o que eu vejo, assim, de Customer Success, né, para quem é isso e qual que é o papel, para mim é muito claro que Customer Success é o principal diferencial competitivo das empresas. Você pode construir uma área para você fazer atendimento ao cliente, você pode realmente ter um diferencial competitivo, porque é um time que vai te trazer exatamente o que você precisa para otimizar toda a tua operação, toda a entrega que você faz para o teu cliente, né? Então, uma coisa que é extremamente difícil de copiar e de fazer igual às outras pessoas e que a sua concorrência ou outras empresas não vão conseguir fazer, é justamente a experiência que a gente entrega para os nossos clientes. E é justamente isso que o Customer Success vai conseguir te trazer, tanto com atendimento ao cliente, otimizando até mesmo expansão do uso do teu serviço, do teu produto que você está oferecendo no mercado, aumentando a adoção e trazendo inteligência de novo, né, para a tua empresa do que precisa ajustar, o que precisa melhorar por conta do contato dia a dia ali com os seus clientes. Então, para mim, a área de Customer Success é a inteligência aí que vai trazer para o teu negócio onde que você pode melhorar e criar esse diferencial aí da concorrência. Para mim, eu resumiria nessa palavra, Customer Success. E trazendo um pouquinho até mesmo de histórico, como o próprio Edu comentou, eu trabalho com Customer Success há um tempo, desde Customer Success Manager, entendendo um pouquinho mais como estruturar times de Customer Success dentro da própria Resultados Digitais, e depois assumi o time tanto de Customer Success quanto de vendas agora dentro da Octadesk. Maravilha, bem-vinda. Então, CS aí é para todo mundo. Aí depende muito do teu posicionamento, né? Eu acho que hoje CS ele tem sido visto como uma palavra bonita, assim, uma romantização muitas vezes de uma área de atendimento, até mesmo pós-venda, mas tem coisas bastante diferentes, né? Dependendo do produto e do serviço que você entrega. Então, se você tem um serviço ou um produto que você entrega que não precisaria, por exemplo, de um acompanhamento mais próximo, onde você precisa engajar e até mesmo mostrar como utilizar da melhor forma o seu produto, às vezes você não teria necessariamente um time de Customer Success num formato com onboarding, ongoing, trazendo a jornada e talks. Talvez você tenha uma área de Customer Experience, talvez você tenha um outro tipo de formatação de time para conseguir apoiar nesse sentido. Então, primeiro de tudo, tem que entender o que você está oferecendo para o teu cliente, o que o cliente vai ter de objetivo com isso, e se precisa de alguém para potencializar esses resultados para o seu cliente. Aí você começa a entender um pouquinho melhor se é Customer Success, é Customer Experience, ou se a gente só está tentando trazer um nome ao invés de realmente entender qual processo faz sentido para a tua empresa. Ótimo, excelente. Diego, bem-vindo, se apresenta aí para a turma e responde essa perguntinha aí de CS. Boa, obrigado, Edu, obrigado ao Case Startups, é um prazer estar aqui com vocês, com a Mahara, com você. Bom, eu sou o Diego Azevedo, sou fundador da CC Academy, estamos aí há 2 anos trabalhando diretamente com educação, focado em CS e em CX. Bom, para mim, CS, eu gosto de falar sempre de jornada, porque o cliente ele sempre entra com uma expectativa setada, a gente vende essa expectativa para ele, né? O vendedor vai lá e bota um talento, e CS é a gente conseguir orquestrar essa jornada, a gente conseguir acompanhar proativamente essa jornada. E aí eu gosto de utilizar um termo que é criar metodologia. Então, qual que é a nossa metodologia para entregar o sucesso do cliente, né? Como que a gente cria?
Essa jornada, ela precisa ser pensada, precisa ser desenhada junto com o cliente, né, e com o time. E eu gosto de resumir o CS assim, né, vamos orquestrar a jornada do cliente, vamos criar a nossa metodologia para fazer com que o cliente chegue até o resultado que a gente vendeu lá no início, lá no sonho que a gente vendeu lá no início na etapa de vendas. Show. Bom, então pegando um pouquinho aí do que vocês falaram, mais do que querer ter uma equipe de CS porque teu amigo está fazendo, a outra empresa está fazendo, é entender o que o cliente de fato precisa, o que faz sentido para ele e atuar dessa forma, né? E pode ter o nome que for, a tua equipe, tua operação. Tem muita empresa super referência em atendimento a cliente que nem sequer tem um time de Customer Success. Total. Pelo menos com esse nome, né? Muito bem. Então, bora lá, bora para o papo e vamos começar pelo começo. Primeiros passos, né? Então, entendendo aí de vocês, a gente não tem uma formação, né, em Customer Success ainda, não tem uma graduação, já tem muitos cursos, a própria CS Academy, que o Diego fundou, é um desses, tem diversos outros. Quem são as pessoas que trabalham nessa área? Então, eu estou começando a minha empresa, muitas vezes, né, a minha empresa sou eu mesmo, então eu que vou fazer tudo, mas quando eu já estou pensando em dedicar alguém para olhar para isso, do que vocês viram até hoje, o que vocês têm visto nas empresas, né, de vocês, nas empresas que vocês conversam, quem são as pessoas que a gente poderia procurar para começar essa operação na nossa empresa? Tá, bom, deixa eu começar dessa vez. Bom, eu gosto muito, eu acho que dá mais, né, que eu vejo mais, eu acho que é o que dá certo, geralmente encontrar alguém dentro da empresa mesmo que já entende muito bem do produto, às vezes trabalhou na área comercial, no marketing, ou já trabalha com atendimento, mas ainda não é CS, porque eu acho que a primeira barreira, que é a barreira técnica, já mata, né, já consegue superar, e muitas vezes essa pessoa já sabe, já está no dia a dia com o cliente, já sabe o que o cliente espera, o que o cliente deseja, quais são os sucessos desse cliente. Então, eu acho que geralmente é essa pessoa. Porém, tem né, isso que você falou, quem que é que começa, né? Então, depende desse presente que o CEO, o C-Level te dá, ele acaba sendo um presente meio de grego, né? Ele fala assim, beleza, você vai fazer CS aqui, tô aí uma carteira de mil clientes pagando R$1.500 cada cliente. Então, isso é muito comum, né? E, ninguém faz milagre, então eu acho que tem uma historinha a ser contada antes de falar, vai lá e atende, sabe? Então, qual que é o objetivo do cara de CS? Que é bem o que a Mahara falou. O que a gente está pensando, né? Qual que é a cultura que a gente quer implantar? O que a gente quer oferecer para o cliente? Vamos desenhar a jornada antes, sabe? Então, acho que tem alguns passos antes que muita gente está queimando essa largada, está indo direto, vai lá e começa a ligar para os clientes e pergunta se ele está bem, sabe? Então, não é isso, né? A gente precisa pensar em várias outras coisas antes, que eu acho que é isso que é mais importante do que quem vai estar lá na frente ou quem vai estar operacionalizando, né, essa operação de CS. Mara. Não, total, até pegando o gancho que o Diego trouxe, assim, acho que a principal confusão que começa é com a palavra sucesso do cliente, né? A não definição do que é um sucesso para o cliente antes de começar qualquer coisa. Então, sucesso não é eu ligar para alguém e conversar com alguém. Eu posso ser a pessoa mais divertida do mundo, mas o cliente não quer conversar com a Mahara, não quer conversar com o Diego nem com o Eduardo. Ele só quer resolver o problema que ele tinha na hora que comprou um serviço ou comprou um produto. Essa é a moral da história. Então, o que o cliente precisa fazer? Resolver um problema. Se o cliente não está conseguindo resolver o problema sozinho, então ele consequentemente está cancelando, consequentemente ele não está voltando a comprar ou indicando a tua empresa, é isso que o CS vai ter que resolver, porque o sucesso do cliente significa o cliente ter sucesso com a tua solução e a tua empresa existe para resolver um problema. Se não está resolvendo o problema, é isso que a gente tem que fazer. Então, aí você começa a entender o que é sucesso do cliente e o que essa pessoa deveria entregar. E aí, uma pessoa que conhece realmente da empresa, já trabalhou com o produto, sabe do processo, ela tem uma vantagem muito boa, né, pensando em rampeamento, até o tempo da pessoa entender do teu negócio, entender da tua empresa, entender do teu produto, para daí se entender o que os seus clientes precisam de informação, de apoio, de subsídio para conseguir resolver esses problemas, você já sai na frente realmente, ali, como o próprio Diego comentou. Um ponto que é importante de atenção,
que eu vejo na hora da escolha dessa pessoa é que, principalmente quando vem essa parte meio presente de grego, uma carteira grande de clientes para você lidar, muito mais do que conhecer necessariamente uma metodologia apenas de CS, a pessoa tem que ter a capacidade de conseguir fazer a análise de qual que é o problema que o cliente entrou para resolver e como que eu poderia resolver isso. Porque senão a gente pode cair no risco de realmente fazer contatos, trabalhar com relacionamento, trazer pessoas que adoram com relacionamento, mas a gente precisa ter uma visão mais analítica. Porque no final a gente não está aqui para entregar a felicidade através de um relacionamento legal apenas, né? A gente está aqui para resolver o problema dos nossos clientes. Então, eu gosto de dizer que no final da história a gente não está aqui para fazer apenas, por exemplo, cobertura da jornada, ou seja, conversar com os nossos clientes 100% deles. A gente está aqui para conseguir criar o máximo possível de case de sucesso dentro da tua empresa. Então, aqueles clientes que decolarem com a tua solução, com o teu produto, com o teu serviço, é isso que a gente está aqui para fazer. Então, é importante ter essa visão também, essa pessoa ter essa visão na hora que ela for assumir esse desafio e que você for escolher uma pessoa, né, para essa posição. Boa. E, bom, a gente vê tudo que é formação, né? Então, tem jornalista, administrador, engenheiro, tem um monte, né? Eu sou publicitário, cheguei a fazer computação, então tem de tudo. Acho que entendendo, né, muito do que o Diego Gamarra falou, e o que você tem que entregar ali no final, aí você consegue ver se uma pessoa mais de exatas, mais de humanas, um perfil mais de pessoas, mais analítico, que vai fazer sentido na tua operação, né? Mas não tem restrições, abertas a todos. Exato, e depende muito do negócio do teu cliente, do seu negócio, né? Então tem muitos casos de trazer um especialista no tema, né? Exato. Você veio participou do mercado de direito também, né? Então é bom, né? Com certeza tira um gap técnico ali também da frente, né? Eu trabalhei 2 anos com advogado e no time lá da empresa do Sage ADV, em todas as áreas tinha pelo menos uma pessoa que tinha trabalhado em escritório de advocacia antes, que ajuda, nem que seja para explicar para o coleguinha do lado o que quer dizer aquele termo que o advogado usou, como que é a rotina, então pode ser interessante também. E Diego, você bastante assim fala sobre jornada, né? Um dos temas que volta e meia está publicando lá no blog da CS Academy, no Instagram, nos cursos, e você citou agora há pouco também, né, esse tema. Então vamos considerar ali que temos um time, temos uma pessoa ou algumas, e a gente precisa definir o que esse time vai entregar, né? O que ele vai fazer. Então, como que a gente monta assim, essa jornada e como que a gente define quais são as entregas e, principalmente, acho que é um ponto que às vezes passa batido muitas vezes, né? É como medir isso, porque não adianta definir que você quer entregar uma coisa e você não está medindo se aquilo de fato faz sentido ou não, está certo ou não está tendo impacto no cliente, está ajudando o cliente a ter sucesso, né, e resultado. Qual que é a tua experiência, tua dica aí para começar a estruturar esse processo todo? Boa. Bom, isso aí dá horas e horas de conversa, mas vou tentar condensar aqui em algumas coisas que eu acredito bastante. Bom, assim, primeiro de tudo, assim, a gente precisa ouvir o cliente, a gente precisa acompanhar o cliente, e ouvir o cliente não é ficar ligando para ele, conversando com ele a todo momento, né? Ouvir o cliente é observar, também é observar o que ele está fazendo, né? Então, a gente conseguir acompanhar exatamente o que os melhores clientes estão fazendo, ajuda a construir a jornada, a gente perguntar para eles por que eles estão comprando também é muito importante para construir a jornada, e assim, o principal é saber o que é sucesso para o cliente, né? Se tiver mais de um, tal, mas assim, precisa estar muito claro isso, porque na maioria das vezes isso vira o propósito da área. Pô, a área existe para isso, né? Para entregar esse sucesso, né? Na época que a gente trabalhou na RD, tinha lá o propósito da RD, que não me lembro muito bem, mas era algo de fazer com que os SMBs brasileiros tivessem sucesso com o marketing digital. Então, a cada touchpoint a gente pensava nisso, isso estava intrínseco na nossa mente. Então, acho que isso tem que estar muito claro, primeiramente. Na hora de construir mesmo, colocar a mão na massa, eu gosto bastante assim de visualizar a jornada como um todo, né, partindo do awareness mesmo, porque é isso que as empresas no Vale do Silício estão olhando, né? Putz, é esse cargo que a Mahara tem lá no Octadesk, né? Uma pessoa que olha para revenue e vai olhar a jornada como um todo, então a comunicação vai ficar adequada, vai ficar condensada e tal. E quando a gente cai em CS, fala, putz, beleza, a jornada já está meio montada, a gente precisa dar sequência. E o que é dar sequência? A gente precisa entender
quais são os gaps que a gente está tendo hoje depois que aconteceu a venda ali, que a gente pode, às vezes, até ajudar o time de marketing de vendas, como SLA de vendas, como campanhas para clientes direcionados, um ICP e tal, etc. Então, isso vai melhorar. Então, eu aconselho mesmo começar qual que é o SLA, qual o tipo de cliente que está entrando, e aí a gente testa, coloca para rodar, testa, coloca para rodar e vai mudando. Aí daí, o onboard com certeza é a principal etapa, porque precisa ter, toda empresa vai precisar ter, mesmo que seja um onboard de game no aplicativo que é de 10 minutos, mas que tenha um onboarding, porque é onde a gente precisa tirar toda a barreira técnica e de conhecimento daquilo ali do cliente, né? Então, o mais rápido possível. Então, isso é muito importante. Aí, não se preocupe em desenhar uma jornada inteira, beleza, eu sei o que é o sucesso do cliente e vou levar ele até lá, de qualquer jeito. Daí, constrói aquela jornada, plota na parede, assim, aquilo lá ninguém consegue operacionalizar, ninguém entende o que é aquilo lá, por que aquilo existe. Então, assim, vai construindo aos poucos, vai treinando o time, né? A Mahara pode falar bastante sobre enablement, mas eu acho que é isso, de teste, tentativa e erro ali para melhorar. E aí você falou de como medir, cada etapa dessa que a gente for construindo, ela precisa ter um indicador de sucesso, né? Então, os marcos de sucesso ali que a gente chama, né? E aí esse indicador vai dizer realmente se isso está dando certo, se a jornada está dando certo, né? Aí, para quem quiser pesquisar mais, tem um termo para isso, que é o lead indicator, né? Então, os indicadores que eles vêm antes de acontecer o pior, que é o churn, né? Então, eles nos avisam o que está acontecendo. Se o cliente está bem, se o cliente está mal, se tem algum risco, se tem uma oportunidade de upsell. Então, é assim que a gente mede. Legal. Beleza? Tentei dar uma resumida, acho que deu pra... Ótimo. Aqui teria um evento inteiro só sobre jornadas. Só sobre jornada. E Mahara, você teve na RD, né? Você teve um papel lá que o Diego até citou agora de enablement. Acho que poucas pessoas, pelo menos no Brasil, já fizeram isso, né? Como principal, né? Meu papel principal é isso. Talvez as pessoas fazem um pouco, né, de tudo e no meio faz isso também. Que tem muita relação a treinar e capacitar, né, o time para fazer essas entregas. Então, considerando ali, a gente tem um time, a gente definiu as rotinas, como que a gente vai medir, como que a gente prepara, como que a gente melhora esse time, mantém sempre a galera performando bem, né? E acho que já conta um pouquinho o que é isso de enablement e na prática, como que resolve esse problema. Legal. O enablement é o que vai conseguir, eu gosto de usar uma analogia, talvez com química, embora eu não seja formada em química, mas isso a gente teve ali no ensino médio, que é um catalisador, né? Então, como que a gente consegue fazer com que a gente entregue de uma maneira rápida e fluida o que a gente quer no final da equação, que é entregar essa jornada, como o próprio Diego comentou, que a gente vai testar, vai otimizar, que é o que a gente acredita que vai resolver o problema do nosso cliente, que ele vai ter sucesso com a gente. Só que uma coisa é a gente criar essa jornada, que nem o Diego colocou, assim, até mesmo botar na parede, todo mundo está muito alinhado, e existem várias formas da gente fazer isso, né? Então, como que a gente pode entregar resolver o problema do cliente? A gente pode resolver o problema do cliente entregando uma experiência horrível, mas o problema foi resolvido depois de 50 dias, por exemplo, mas o problema foi resolvido, então lavo minhas mãos e entreguei o problema do cliente, ou eu posso entregar isso de uma forma espetacular, que aí, além de resolver o problema do cliente, eu entreguei uma experiência muito boa. Então, isso é muito importante, porque aí você começa a entender a necessidade de capacitar o time. Porque não adianta apenas a gente executar essa jornada que a gente desenhou e que faz total sentido. Mas as pessoas que estão trabalhando no dia a dia, conversando com os nossos clientes, elas estão prontas para conseguir mover o cliente do ponto A para o B, que são os marcos como o próprio Diego trouxe. Então, se eu tenho que resolver um problema, eu tenho que resolver um problema de vendas do meu cliente, a pessoa que está trabalhando como CS, um consultor que vai ajudar o cliente, um consultor, uma consultora que vai ajudar o cliente a ir desse marco A para o B, tenha as competências necessárias para conseguir fazer isso, o que eu preciso saber para fazer isso? Então, é aí que entra a parte de enablement, uma pessoa que olha muito para isso de uma forma bem estruturada, e sim, dependendo até mesmo do nível de qualidade que você gostaria de trazer, isso acaba se tornando uma área, como na própria Resultados Digitais foi uma área, eu trabalhei 100% do tempo nisso, e agora como Head de Revenue eu utilizo muito disso no meu dia a dia, porque é uma coisa que muitas pessoas de gestão
sempre acabam trabalhando, seja num novo projeto, num novo teste, você sempre vai ter que entender o que falta de ferramental, de capacidade, de treinamento ou de conhecimento de pessoas para conseguir entregar o que a gente precisa entregar para ir para um próximo nível. E aí, como que eu poderia fazer isso, né? Então, pegar todo esse desenho, como o próprio Diego trouxe, como que a gente montou essa jornada, como que eu faço para isso acontecer agora, na prática, por exemplo. Eu coloquei uns passos bem rapidinhos aqui, só para tentar sintetizar, né? Mas o primeiro de tudo é ter esse objetivo claro, como o Diego comentou. Então, qual que é o objetivo que a gente está fazendo isso daqui? Putz, a gente vai conseguir resolver esse problema do nosso cliente, que é o problema principal. Legal. Como que a gente quer resolver isso? Qual que é o mínimo entregável para esse cliente? Então, 50 dias para resolver um problema é inadmissível. Isso não é o mínimo esperado. Esse problema precisa ser resolvido em 2 dias. Tá, legal. Para isso, o que eu vou precisar? O que eu tenho que fazer? O time está conseguindo fazer isso? Não está conseguindo fazer isso? E aí, se não tá, você precisa, antes de montar qualquer tipo de treinamento, que geralmente é que as pessoas associam, né? Vamos fazer um treinamento, já que não tá rolando. Antes de fazer qualquer tipo de coisa relacionada a isso, a gente precisa olhar alguns indicadores. Então, qualitativamente, conversar com os clientes de como que estão sendo executados esses toques da jornada, se eles estão conseguindo resolver o problema, o que faltou, se os materiais de apoio que a gente traz para os clientes, seja central de ajuda, o próprio site da empresa, blog, ferramentas que a gente disponibiliza, estão ajudando ou não, tanto no quali quanto no quanti, que é o próprio cancelamento, o churn, o próprio NPS, o próprio C7, que é o Customer Satisfaction Score, se você tem na tua empresa, e você reúne essas informações e entende, nossa, o principal gargalo está aqui. E aí você vai escolher um desses, então você vai priorizar esse primeiro aqui, e aí sim você vai criar um cronograma onde você vai ter desde treinamento, material de apoio para cliente, e você vai ter metas muito claras, fazer esse acompanhamento e datas. Então, poxa, em um mês a gente vai resolver esse gargalo, melhorando a qualidade dessa experiência, desse primeiro toque, desse primeiro mês do cliente, e a gente vai mensurar isso como? Vou reduzir em 2 pontos percentuais a dificuldade, por exemplo, dos clientes, a insatisfação dos clientes. Eu vou, por exemplo, aumentar em 4 pontos percentuais o meu indicador de satisfação. E aí você começa a trabalhar em ponderar o teu time e destravar para conseguir entregar o que a gente precisa entregar para os clientes no final, né? O papel aceita tudo. Na hora da execução, realmente, que a gente precisa entender como garantir que isso vai ser entregue para os nossos clientes. E cada pessoa é de um jeito, né? Então, o que funciona para um não funciona para o outro, assim como para cliente, né? Internamente no time, a forma que cada um aprende, que precisa de apoio, de orientação, de acompanhamento. Legal. Bom, então a gente falou aqui conceito, né? O que é, para quem que se aplica, perfil, quem que a gente busca, qual que é a melhor, o que a gente precisa buscar resolver ali, entender o que é o problema que o cliente precisa resolver, o que é sucesso para ele, como organizar essa jornada, rotina, treinar as pessoas. E imagino que nesse ponto, assim, a empresa está crescendo, mais clientes, mais pessoas para, né, atender os clientes. Tem um momento, assim, que acho que é uma das maiores dificuldades e uma das dúvidas que eu mais ouvi já, quantas contas cada CS é responsável, que hora que eu contrato mais CS, ou então se eu treinar mais o time entrega mais. Como que a gente consegue chegar assim nessa decisão? Eu sei que ela não é tão simples, porque envolve muita coisa, modelo de negócio, o custo da operação, enfim, um monte de coisa. Mas para quem assim, não faz ideia, está perdido, contrata alguém, não contrato, o que vocês poderiam dizer? Diego, qual que é a tua dica aí para que hora que eu cresço meu time? Que fogueira. Cara, assim, eu acho que o primeiro de tudo, né, que é um assunto que você colabora com a gente na CS Academy, que é definir o modelo do atendimento. Eu acho que isso vai te dar esse número, vai te dar esse resultado, né? Qual que é a fórmula ali de quando eu contrato. Então, se você definiu que você vai ter uma reunião por mês, porque sua solução é um pouco mais complexa, então todo mês precisa ter uma call aprofundada, levando o cliente e tal, aí você vai começar a fazer a conta, beleza, para ter uma reunião por mês, ele precisa de 1 hora para preparar essa reunião, e ele precisa de mais esses X tempos para responder alguns e-mails, tal, daí você vai fazendo esse cálculo, assim, beleza, ele consegue fazer 3 calls por dia, né, 3 reuniões. Aí você multiplica pelos 20 dias do mês, e aí você começa a entender
quantos clientes ele vai conseguir realmente atender nesse modelo de atendimento, né? Então, sendo bem simplista, né? Mas, assim, o mais importante, que eu acho que eu vejo de erros, assim, principalmente com os nossos alunos, algumas consultorias também, é que os papéis não estão bem definidos e aí isso atrapalha o modelo de atendimento, né? Por exemplo, né? Geralmente em onboard isso é clássico, assim, tô atendendo o cliente no onboard, daí é muita reunião, né? Então, semanal, então 2 por semana, tal. E aí o cliente acaba achando que aquela pessoa vai resolver todos os problemas do mundo. Então tem problema de boleto, vai lá e vai nessa pessoa, não consegue colocar um novo usuário na plataforma, vai nessa pessoa, e ela acaba virando um suporte, né? Então ela, além de aplicar o onboard, ela tem outra tarefa, que é uma tarefa que freia tudo, né? Porque geralmente são coisas mais urgentes, né? São incêndios, tá pegando alguma coisa ali, ela abre um ticket pelo WhatsApp do CSM dela que tá aplicando onboard. Então isso acaba ferrando toda essa estratégia de modelo de atendimento que a gente tem. Então, com certeza, quem está assistindo a gente, né, muitas pessoas estão assistindo a gente, deve ter esse problema. Então, primeira coisa, definir muito bem os papéis. Suporte é suporte, assim, tem que definir isso com o cliente, deixar claro, a gente fala, não, mas aí o cliente vai achar que a gente está sendo desleixado, alguma coisa. Cara, você nunca fala... exato. Só que daí eu vou lá, entrevisto o cliente falou assim, não, nunca ninguém me falou isso, né? Que tem um canal para o suporte. Só alinhar a expectativa desde o começo. Exato. Então são coisas mais simples do que a gente imagina, sabe? Deixar isso melhor ali acentuado, eu acho que é o caminho mais fácil para a gente conseguir ter escala, porque assim... Todo mundo olha para o time de atendimento como custo, e aí para a gente provar que não para a gente provar que isso dá receita real, a primeira coisa é deixar o negócio com uma produtividade boa. Inclusive aqui no evento tem um painel com a Lu Teles e o Pinho, que falaremos muito sobre Customer Success como centro de receita e crescimento, né, e não custo, longe de ser isso. Legal. Mahara, tua dica aí. Não, eu até complementando ali um ponto que o Diego falou, é muito verdade essa questão de até mesmo ensinar os clientes como que eles podem ter ajuda, né? Então, às vezes você está fazendo uma contratação para resolver um problema que talvez se fizesse um alinhamento melhor em vendas, fizesse um acompanhamento, uma comunicação com seu cliente, você resolveria. Então, de forma mega resumida, assim, antes de a gente endereçar qualquer tipo de solução, isso serve para tudo, né? Porque contratar alguém a mais, contratar uma pessoa a mais é uma solução para um problema. Se você não tem um problema claro, você provavelmente vai executar a solução errada. Então, por exemplo, eu quero abrir uma porta, mas eu não sei se essa porta é de empurrar ou de arrastar, talvez eu não vá conseguir abrir a porta de primeira. E é exatamente isso. O problema não estou entregando a jornada que eu gostaria. Tá, mas por que eu não estou entregando? Não estou entregando a jornada que eu gostaria, não é o problema. Isso é um indicador que você tem um problema. Quando você define o problema, muito claramente não. Ou a gente tem um problema de tempo porque as pessoas estão 100% com a agenda locada com as atividades que elas têm de fim. Putz, então eu preciso contratar alguém. Não, as pessoas, elas estão executando coisas que não fazem parte do dia a dia delas. Então talvez você tenha que mudar outro processo, outra área, ou até mesmo contratar em outras áreas que você está com algum problema nesse sentido. Então, define o problema primeiro. E cuidado que o indicador de não estou conseguindo entregar a jornada não é o problema, é só um sintoma ali do que alguma coisa está acontecendo. Acho que aquela técnica dos 5 porquês ajuda muito nisso, né? Quem tiver interesse, pesquisa ali, mas 5 vezes você pergunta lá por quê, aí você vai chegar num último que é muito diferente do primeiro. E que daí você, a ideia é chegar na causa raiz ali mesmo, porque é isso que tem que ser resolvido. Então, a gente caminhando aqui para a finaleira, vamos para uma última polêmica. Remuneração. Essa também é uma dúvida muito comum e tem diferentes tipos por aí. Talvez nós três aqui a gente já tenha ou esteja com modelos diferentes. Existe um ideal. CS, ele recebe fixo e variável, só fixo, só variável. Se tem variável, com base em qual indicador, né? Porque o vendedor geralmente tem lá um fixo, conforme vai vendendo, ou número de clientes, ou volume de dinheiros, né, que traz para dentro de casa, ele vai recebendo o variável dele, que muitas vezes é sem limite.
Mas e em CS, como que vocês enxergam que é um bom modelo? Não tem certo e errado, né? Talvez o que vai fazer mais sentido para a empresa, mas quem está com essa dúvida, esse dilema agora, que dica que vocês poderiam dar? Que modelo aconselhariam seguir? Mahara, como que, na tua percepção? Nesse ponto, até vou retornar com um exemplo de vendas, né? Aproveitando que eu também trabalho com um time de vendas, que é o seguinte: vendas não necessariamente ela é só remunerada pela quantidade de novas vendas. Ela também tem, por exemplo, aceleradores para, por exemplo, formatos de pagamento, quanto tempo esse cliente continua com a gente, por exemplo. Então, o ponto é, qual o comportamento, o que a gente está conseguindo, tentando alavancar agora na empresa, o que a gente precisa para dar o próximo passo como empresa. E aí lembrar que compensation drives behavior, então o que você colocar como um variável, bônus, seja variável, seja bônus, seja qualquer coisa, isso vai direcionar o comportamento do seu time, porque é essa meta que esse time vai perseguir. Então, eu já vi, por exemplo, empresas trabalhando com compensation que muda de acordo com o OKR, os objetivos trimestrais da empresa, por exemplo, com adoção, com cobertura da jornada, se a jornada é o principal aposta da empresa para chegar no próximo nível, então é um bom variável para você trabalhar, NPS, Customer Satisfaction, próprio churn e até mesmo redução ou expansão. Então, é mega importante saber que o que você vai colocar como remuneração, seja variável, seja uma bonificação, ela vai direcionar o comportamento. E a empresa, cada momento, para dar o próximo passo, não necessariamente ela vai precisar do mesmo comportamento. Então, não é uma coisa travada em pedra, de agora a gente vai para sempre ter uma remuneração, por exemplo, com base no churn. Talvez agora seja necessário, depois, no próximo nível, você vai trabalhar com uma expansão de carteira. Uhum. Então, eu trabalharia muito mais nesse sentido. Boa. É uma ótima linha. Eu gosto muito e, no meu ponto de vista, assim, importante é que não seja punitivo. Né? Então, é bem o que você falou, que direcionamento que eu quero estimular as pessoas a fazer. Né? Então, eu vou usar esse variável para reforçar algo positivo para a empresa e não para punir a pessoa. Né? Porque, putz, esse acho que é o pior cenário que tem. Tem muitos problemas que podem desencadear disso aí. Diego, na tua experiência aí, o que você tem visto? Cara, assim, eu concordo muito com o que a Mahara falou, de ter um objetivo. Eu coordenei por um tempo na Mind Miners o time de vendas também. Eu fiquei perdido, como que o primeiro desafio era muda aí a comissão, né? E porque não tá errado, tal, etc. O time tinha vários problemas. E aí eu perguntei para um monte de gente, todo mundo falou isso, exatamente isso. Cara, para onde você quer que o time de vendas vá? Né? O que você quer que eles façam? Eu acho que em CS é a mesma coisa. Né? Qual que é o principal objetivo? E é assim, não procure, sempre o problema vai ser o churn, com certeza, né? Sempre, eu quero melhorar o churn, todo mundo quer. Mas se você, às vezes, cavar, e aí nos 5 porquês, né? Por que tem um churn? Então, você vai chegar lá no que eu falei, lá dos leading indicators, né? Correlaciona de alguma forma os indicadores, mesmo que não seja em comissionamento, mas que seja um OKR, alguma coisa assim, os indicadores do dia a dia, né? O cara, porque assim, o churn lá no final do mês, o churn no final do trimestre, vai ser leite derramado, ele não vai conseguir mudar aquilo ali depois que acontece. Mas no dia a dia, em cada semana, nas reuniões de time, o indicador lead ali, ele é mais palpável, né? As pessoas conseguem mensurar isso, conseguem colocar isso como uma métrica acionável do dia a dia, então isso é muito importante. Aí eu queria fazer, só mudando um pouquinho assim de assunto, fazer um adendo sobre a remuneração, que eu estou vendo muita vaga abrindo em CS com uma remuneração júnior para uma tarefa de... Aí você vê que... A job description do diretor... exato. Então tem vários formatos. Tem a job description do diretor, head of tudo, e aí você vai ver, beleza, a pessoa pede para eu indicar alguém, e fala, mas aí quanto você quer pagar? R$5.000. Você quer um head que faça tudo, você quer pagar R$5.000. Então, assim, tem esse ponto. Tem o ponto também de colocar nome de CS, que a Mahara já citou, em situações de atendimento e suporte, daí coloca estagiário de CS. Daí eu fico pensando, como que um estagiário vai ser CS, vai gerenciar uma carteira, se ele não está lá às 8, 9 horas por dia do horário comercial?
É impossível, no meu ponto de vista é impossível, a não ser que ele seja um cara que dá um apoio operacional, porque é muito enterprise, alguma coisa nesse sentido. Aí vai lá das vagas de R$1.800, de R$1.500 para CS, daí eu falo, pô, eu vou investigar e ver onde que chega. Então, assim, estão até rebaixando um pouco ali dessa área, desse cargo, assim, eu acho que é um caminho errado mesmo, né, que não deve, tem que colocar cada um na sua caixinha. Se é suporte, contrata uma pessoa falando que é suporte e atendimento, né. A RD tinha um exemplo muito bom, pelo menos na minha época, que era colocar os estagiários em suporte, daí ele virava um baita profissional ali, porque ele entendia tudo que acontecia no RD Station, depois ele poderia, tinha a opção de ir para CS, ou vendas, ou produto, tá? Então eu acho que ser honesto, ser um pouco mais transparente e não reduzir a área de CS, e realmente aplicar da forma correta o caminho certo da remuneração. E até mesmo por conta da seriedade, né, Diego? Porque a seriedade do que a gente está entregando para o cliente, a pessoa que vai entregar o sucesso para o cliente, o objetivo ali, até mesmo na hora de criar uma remuneração variável, como o próprio Diego colocou, o engajamento das pessoas com essa remuneração, com essa bonificação é mega importante para que ela funcione. E se ela tiver realmente o lead indicator, que se eu fizer uma ação hoje, eu mudo o meu comissionamento, ela vai estar muito mais estimulada do que, putz, eu não faço nem ideia do que eu posso fazer para mudar uma coisa que vai se concretizar daqui 3 meses, como o próprio churn. É verdade. Bom, pessoal, nosso tempo está chegando no fim. Claro que, né, nesse espaço que a gente teve, tem que passar bem rápido, mas espero que todo mundo que nos acompanhou tenha, né, conseguido pegar se você pegou uma coisa que você falou, pô, isso é legal e pode me ajudar, eu já fico bem satisfeito, assim, que conseguimos, né, um grande objetivo. Tem empresas que estão há anos estruturando esse processo, então não é uma coisa rápida, não é uma coisa simples. Mas aproveitamos esse tempo aqui para tentar te ajudar nesse processo e tirar algumas das dores. Então, aí, mensagem final, dica final para quem está com esses desafios, quer começar, e quem quiser entrar em contato com vocês, por onde que pode procurar. Mahara. Legal, bom, primeiro, obrigada pela participação de todo mundo. Se for me procurar, pode ser principalmente ali no LinkedIn, Instagram, mahara.schultz, em todas as redes sociais, vocês podem me encontrar por lá. E de dica final, acho que se eu fosse resumir o que a gente conversou aqui, é muito entender o que você está tentando resolver, seja para o teu cliente, seja para a tua empresa, para você tomar uma decisão. A gente está num momento onde, e sempre estivemos no momento onde as decisões que a gente toma, o direcionamento da empresa é extremamente importante. A gente não pode tomar essas decisões em 5 minutos, contratar essas pessoas em 5 minutos porque eu vou resolver a minha vida. Não, são decisões super sérias que envolvem o sucesso da sua empresa, o sucesso da empresa dos seus clientes ou da vida dos seus clientes. A gente não toma isso aqui em 5 minutos, então vamos entender um pouquinho melhor o que a gente está entregando para os nossos clientes. Muito bom. Obrigado, Mahara, pela participação, pelo seu tempo e disponibilidade. Diego, dica final aí, onde que as pessoas podem te encontrar? Boa. Primeiramente, obrigado novamente pelo convite. Bom, Diego Azevedo, procurem aí no Instagram. Meu Instagram agora tá ficando um pouco mais profissional, né? Tô seguindo aí a dica do Edu. Diego.azevedo com 2 Os no final. E Diego Azevedo no LinkedIn, vocês vão me encontrar lá também. Assim, eu acho que eu vou bem na dica final da Mahara aí, que assim, cara, tem um propósito, tem um objetivo muito claro, sabe? Não vá pela hype de CS, não vá pela moda, porque o seu amigo está fazendo, o seu concorrente está fazendo. Tenha um objetivo e um propósito para isso que vai acontecer. E aí uma dica que o Edu sempre passa aí nas aulas, que comece hoje. Se você está afim, se você já sabe que tem esse problema, ou se você já tem ali a área construída e você pegou, como o Edu falou, já pegou um insight aqui hoje, já começa amanhã. Começa a fazer o quanto antes, que você vai errar antes e você vai melhorar antes. Boa. Gosto muito dessa frase. Valeu, Diego. Obrigado pela participação, pelo tempo e obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu.